Olá, meu amigo, olá, minha amiga. Mais um episódio do podcast do Instituto ProPM, o nosso podcast. Certo, Bianca? Certo, estamos aqui. O maior prazer em gravar mais um episódio, levar muita informação. Hoje temos uma pessoa super especial aqui, né? Sim, sem dúvida. Meu amigo de farda, da área da saúde e da Polícia Militar, Coronel Cury, satisfação em tê-lo aqui. Para nós uma alegria muito grande, para a gente levar informação não só para a família policial militar, mas para o cidadão também de uma maneira geral. Falarmos um pouquinho sobre a sua especialidade, que nós vamos discorrer aqui um pouquinho. Dúvidas, curiosidades, assuntos que são tão importantes, principalmente nesse mundo em que nós vivemos, né? Então, muito obrigado pela presença. Eu agradeço enormemente o convite e espero poder corresponder às expectativas dos senhores. Muito obrigado. Alegria, né? Vamos falar um pouquinho dele? Vamos lá apresentá-lo? Isso. Olha só, gente. Faculdade de Medicina de Valença, graduação no Rio de Janeiro, né? Valença. Especialização em Psiquiatria da Infância e Adolescência pelo Instituto de Psiquiatria do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo. Doutorado em Ciências de Segurança Pública pela PMESP, com foco em saúde. Adesguiano da... Escola Superior de Guerra. Isso aí. Escola Superior de Guerra. Associação da Escola Superior de Guerra. Primeira vez que eu escuto esse termo no podcast. Nem sabia que existia a Escola Superior de Guerra é uma escola de especialização de estratégias, né, relacionadas aos objetivos nacionais permanentes do Brasil. Segurança Fica aqui em São Nacional. Paulo. Segurança Nacional. Principalmente. Principalmente. Lá no Rio de Janeiro e tem as associações. Existe a Escola Superior de Guerra, que é no Rio de Janeiro. Ao longo do Brasil, nas principais capitais, nas grandes cidades do país, existe a Associação da Escola Superior de Guerra. São as ADESGs, que divulgam um trabalho em menor tempo de formação para pessoas da sociedade civil e militar que queiram fazer formação em segurança nacional. Olha só, gente. É muito bacana. Ela foi fundada e inspirada no modelo norte-americano pós-Segunda Guerra, se não me falha a memória, em 1949. Olha só. Espetacular. E tem mais. Conta um pouquinho pra gente do que ele já passou. Vamos passar aqui também psiquiatra assistente da Fundação da Faculdade de Medicina de São Paulo, né? Psiquiatra do Serviço de Psiquiatria da Infância e da Adolescência do Instituto de Psiquiatria do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo. Isso. Trabalhou, obviamente, como policial, né, da reserva, assim como eu, né? Trabalhou lá, foi chefe da divisão de psiquiatria do nosso hospital, né? E também diretor interino da diretoria de saúde da Polícia Militar, né? E hoje está atuando com clínica, está clinicando nessa parte de psiquiatria, né? Sim. Então tá bom, fazemos parte aqui do time dos veteranos, né? Vou fazer até um esclarecimento. Sim. Consta aí o meu trabalho como médico assistente da Fundação Faculdade de Medicina. Foi um tempo curto, mas eu trabalhei no hospital durante 7 anos, na verdade. A formação em infância e adolescência, na área de psiquiatria, era o pré-requisito você fazer a formação primeiro com adultos e depois crianças e adolescentes. Que hoje em dia é tão importante. Engraçado, né? Essa conexão da psiquiatria com a criança, né? Sim, isso é fundamental, né? Porque acho que é um período de transformação, né? De transformação e de formação. E de formação, né? Acho Tão importante quanto, né? Isso. Ô, Cury, podemos dizer assim, fazendo uma analogia, que a psicologia cuida do software e a psiquiatria cuida do hardware? Ou não? Eu estou falando só para fazer um comparativo. Ela pode até ter essa conotação, mas como várias áreas da ciência, existem áreas de intersecção. Sim. Né? Se pegar um fisiatra e um fisioterapeuta, se pegar um psiquiatra e um psicólogo, um neurologista e um psiquiatra, existem áreas de relação, de coincidência. Né? E aí você trabalha olhando o seu viés que você tem de formação. Então, não tenho certeza que são áreas que se complementam. Nenhuma é autossuficiente para tudo. Sim. Ela faz uma parte e ela necessita de outras especialidades para poder fazer o trabalho da maneira mais ampla
e perfeita possível. Isso é bacana, até para a gente esclarecer, né? A gente sempre, quando vê um médico da polícia aqui, a gente sempre pergunta, né, assim, como que foi a sua motivação para entrar na polícia, né? Como que surgiu e como é que foi a sua vocação para ser médico? E a especialização que é tão importante, né? A psiquiatria. Conta um pouquinho da sua história. Ser médico foi uma decisão, para mim, muito particular, por coincidência de destino da vida. Meu pai foi médico. Uhum. Meu pai formou em 1945 na Faculdade de Medicina do Paraná, é a terceira faculdade de medicina do Brasil. Olha. E em 45, no final da faculdade, ele serviu guarnecendo fronteira. Foi médico do Exército, filho de pais descendentes de árabes, né? Os meus avós eram árabes, e o filho mais velho, então ele que cuidou dos irmãos e foi ser médico, e foi por um tempo médico militar. Então imagina só a formação que eu tive, né? O modelo que eu tive. Já né? tá com o pezinho lá, já. Então eu sempre gostei disso. Sim, sim. Os valores de formação ficaram incrustados, mas a decisão mesmo de ser médico foi por uma questão muito particular. Isso várias vezes me perguntaram. É porque na época em que ele formou, meu pai se formou, um médico absolutamente fazia de tudo. Claro. Não existia naquela época, em 45, nem Conselho Regional de Medicina. O Conselho Regional de Medicina acho que foi formado, se não me falha a memória, entre 57 ou 58. Sim. Uhum. E então o médico absolutamente fazia desde parto, engessava, operava a garganta, atendia problemas de coração, era tudo. E, na verdade, o médico também tinha um viés muito interessante, que era o que hoje as pessoas falam médico de família. Isso, né? E eu me lembro de meu pai atendendo famílias inteiras, e muitas vezes não era um problema médico. Chegava um determinado ponto que às vezes tinha um problema para resolver em família, e iam se consultar com ele. Sim. Era mais ou menos como se fosse um padre, às vezes para se aconselhar, conselheiro. porque criava um viés de confiabilidade, de confiança muito grande nessa relação médico-paciente. Um vínculo, né? E aí eu falei assim, acho que eu vou fazer isso porque gostei disso, é muito legal. O meu avô lá em Marília, mas no interior tem essa característica muito grande, né? Que você falou de acolhimento, de chegar. Sim. Meu avô sempre falava, é bom a gente sempre ter amizade com médico, advogado e padre. Então, o médico fazia parte desse rol, né? Porque tinha essa visão. Essa visão, né? E para a PM, como é que foi a decisão? Como é que você conheceu a Polícia Militar? A PM foi assim, quando terminei a faculdade, eu fui fazer a prova de residência. E eu não tinha entrado ainda até então em nenhuma residência. Uhum. Então eu me voluntariei para ser médico das Forças Armadas, da Aeronáutica no caso. Uhum. E aí logo depois que eu fui aprovado, saiu o resultado da minha prova da residência no HC. E eu fui aprovado lá, e eu tive que então voltar ao 4º Comando Aéreo aqui em São Paulo. Falei com o coronel médico, disse, coronel, é o seguinte, eu entrei na residência. Eu falei, o que você quer fazer? Eu quero fazer residência. Então, vou fazer o seguinte, cada ano que você terminar, você me traz um documento que você está cursando. Foram 3 anos a residência médica, e eu ia lá comprovar, porque ao término desse prazo eu ia servir na aeronáutica. Nesse transcurso, nesses 3 anos, quando eu estava do 2º para o 3º ano de residência, apareceu o concurso da Polícia Militar. Aí eu me voluntariei, fui fazer a inscrição e fui aprovado. Deu certo. Quando eu terminei a residência, 1 mês depois, eu fui chamado na Polícia Militar. Aí voltei a falar com o coronel. Coronel, é o seguinte, eu entrei na Polícia Militar do Estado de São Paulo. E ele foi de uma gentileza ímpar. O que você quer fazer, filho? Eu falei assim, porque eu poderia fazer 1 ano pelo menos de aeronáutica e não, eu ainda seguraria a minha vaga e depois faria a Polícia Militar. Eu falei, eu quero fazer a polícia. Tá bom, vai fazer, segue carreira, é isso que você quer? É isso que eu quero. Que bacana. E lá fiquei 29 anos e meio. Essa sensibilidade, né, do comandante, ela é fundamental. Sim. Né, até por conhecer, né? E outra, que é um concurso de carreira, né? E outra, o destino, né? Você tá ali. Um concurso público, né? Extremamente concorrido. Né? Naquela época era muito concorrido mesmo. E assim, nós tivemos agora recente também, que a procura foi muito grande, né? Tivemos agora em 2023, né?
Que bom, né? E tivemos Que lá... bom que está sendo Já concorrido, né? Inclusive, estivemos aqui com o comandante-geral agora, recente, né? Em fevereiro agora. Sim. E ele nos falou exatamente isso, né? Graças ao apoio do governo, né? Que já fazia tempo que não tinha concurso, Sim, né? isso é um problema para os quadros de saúde da Polícia Militar. E eu estava até falando da importância, obviamente, de uma carreira própria, né? Pelas peculiaridades e pelas características da nossa atuação, né? Sim. E é um negócio importantíssimo. Eu acho que você foi muito feliz durante todo esse tempo, com certeza, né? Fui, embora eu acho que eu não conheci ninguém que não tenha tido um período de angústia, de sofrimento. De questionamento, né? Mas isso não me fez perder o brilho, o vício, a alegria de estar lá. Realmente tem um período que você acaba sendo muito assediado, porque, vou fazer uma breve observação aqui, como tem períodos que não há reposição dos quadros na área da saúde, você fica com um volume, um contingente muito grande para atender, sendo praticamente único. Você não consegue dar conta para fazer uma medicina com o grau de pureza e de refino que precisa. Isso é um problema. Então, houve época em que eu fiquei quase 6 meses sobrecarregado como único psiquiatra da Polícia Militar para o estado de São Paulo. Nossa. E o que vem melhorando, né? Graças a Deus é o que eu volto a falar. Nós tivemos, graças a esse apoio governamental, né? E do secretário, nós tivemos autorização, essa sensibilidade de autorizar, né? A maior parte do que foi necessário, né? Então a diretoria de saúde encaminhou, foi aprovado em tótum, né? Abriram vagas para todas as especialidades, isso é muito bom, né? Não só médico, como veterinário, dentista e farmacêutico também. Vamos entender agora um pouquinho Sim. como que a gente chega, civis, enfim, policiais militares, como que a gente chega até um psiquiatra? É preciso um encaminhamento de um psicólogo ou, sei lá, acho que eu preciso procurar um psiquiatra. Como que a gente... Como que Na é feito esse PN encaminhamento? ou fora dela? Os dois. Os dois, hein? Então. Olha, veja, precisa apenas agendar. Não precisa mais do que isso. Mas a grande questão é você se permitir a agendar. Sim. Porque boa parte das pessoas não se permite por conta do preconceito que ainda existe, ainda que bem menor. Sim. Eu estou formado como médico há 40 anos, imagine há 40 anos atrás, o grau de dificuldade das pessoas aceitarem um atendimento psiquiátrico. Hoje a coisa é muito mais fácil, mas as pessoas podem ir por encaminhamento de um clínico geral, de um outro especialista médico, de um psicólogo, de um assistente social, pelo comandante, não há problema nenhum. Por vontade própria. Por vontade própria. Sabe que você falou de estigma, e é um negócio interessante que a gente tem que falar aqui na linguagem dos nossos policiais, né? É o famoso código 13, né? Que a gente sempre falava. 13 porque era o código que tinha antigamente no Copom. A gente tinha os códigos de ocorrência. Então, 1 era acidente com trânsito, 2 acidente de trânsito sem vítima, 4 era atropelamento, ia seguindo e, coincidentemente, chegou lá no 13 que tinha essas questões. E quem é da nossa atividade operacional que nunca atendeu uma ocorrência, né? Na época, código 13, que não é mais agora. Questões mentais. Né? Por isso que as pessoas falam, tipo, essa pessoa é 13. É isso. Exatamente. É por causa disso. Entendeu? É por causa da Infelizmente codificação. ficou, né? Isso. E sempre teve esse estigma na polícia, né? Na sociedade. Na sociedade, isso é importante. Né? Na sociedade. Porque como oficial, praça e tal, mas oficial era difícil a gente procurar, até porque você ficava lá com aquele carimbão, né? Era um negócio ruim. Seus colegas ou chegavam um determinado momento que assim, daqui a pouco ele vai ser um comandante. Será que ele tem estabilidade emocional para cumprir a missão? Entendeu? Então isso gerava uma situação desconfortável. Né? Pelo menos de uma insegurança, eu diria. Mas hoje em dia, graças a Deus, mudou. Nós vamos falar um pouquinho do sistema de saúde mental, que melhorou, evoluiu muito. Gostaria que você falasse depois um pouquinho a respeito disso, né? Sim. Mas como é que houve a evolução da psiquiatria aqui no Brasil e no mundo? Você consegue fazer uma comparação? A medicina evoluiu. A psiquiatria é apenas uma das especialidades que também evoluiu. Eu vou dar um exemplo. Há 30 anos atrás, talvez, um sujeito operava de uma apendicite,
né? E se não tivesse complicado, ele ficava mais ou menos uma semana, 10 dias para ter alta. Sim. Hoje ele opera de manhã, no máximo no dia seguinte ele está em casa. Ele toma o restante do antibiótico em casa, alguma coisa assim, ponto final. Então, tudo isso, a tecnologia foi aperfeiçoada a tal ponto que todos os processos foram otimizados, os conceitos foram otimizados. Então, vou dar um exemplo de quando eu ingressei na Polícia Militar. Nós tínhamos cerca de 3 enfermarias de psiquiatria dentro do hospital, para agudos, para alguns que faziam um trabalho de laborterapia, que a gente tinha um lugar chamado Casinha, onde ele trabalhava com horta, com eventualmente cuidar de bichos, e tinha no 3º andar do prédio, que metade era ambulatório e metade eram as pessoas que ficavam aguardando para fazer avaliações periciais. Fora isso, tinham 2 convênios médicos, em Mairiporã, e um que tinha recém fechado ou fechou logo depois, em Mailasque. Somadas esses leitos de psiquiatria na época, isso dava pelo menos uns 200 leitos de psiquiatria, e estava sempre cheio. Quando eu me aposentei, quer dizer, fui para a reserva, né, em 2014, nós tínhamos uma enfermaria apenas com 11 leitos dentro do hospital. Isso mudou absurdamente, porque os conceitos foram mudando e nós trouxemos toda a modernidade que estava acontecendo na sociedade civil e na medicina como um todo para dentro do hospital. Claro. E isso foi fazendo com que não precisássemos mais daquele volume enorme de internações e pudéssemos otimizar a parte ambulatorial. Mas o grande problema crônico é a questão de efetivo de médicos para atender esta demanda. E existe uma situação também muito importante, que ser psiquiatra da Polícia Militar é mais ou menos fazer uma escola de medicina novamente. Ele é assim, a psiquiatria civil, ela não é a psiquiatria policial militar. E qual que é a grande diferença? O desafio, né, da psiquiatria na Polícia Militar? As demandas, porque por patologias são muito mais específicas, muito voltadas para estresse, depressão. Antigamente tinha muita questão do álcool, agora tem de drogas também. E a falta de estrutura na instituição também, isso foi sendo criado ao tempo. E houve depois, acho que por volta de 2001, foi inclusive criado um regimento de saúde mental. Que é o CISMEN. É o CISMEN, isso. Que foi estruturando de forma um pouco mais didática e mais acadêmica o atendimento ao policial militar. Isso é interessante, porque é ao ponto do próprio policial ter a liberdade de procurar, né? Isso. E o próprio comandante também incentivar. Para os senhores terem uma ideia de uma coisa histórica, existe o Centro de Reabilitação da Polícia Militar. Sim. Ok? Conhecem? Sim. Lógico. Então, aquele centro de reabilitação não era um centro de reabilitação. Aquele prédio foi construído para ser um hospital psiquiátrico da Polícia Militar. Tá. Aquilo foi construído na época do governador Fleury. Sim. Depois não deram seguimento. Aquilo ficou, eu não sei se em torno de uns quase 10 anos, aquilo parado. Só o esqueleto montado, começou até a nascer árvore dentro das áreas que ainda tinham terra ali dentro na parte interna. E aí, dentro de uma nova visão dos governos posteriores, houve um realinhamento, redesenharam o projeto para fazer o centro de reabilitação. Que excelência, né? E aí não tinha, porque a psiquiatria sempre foi estigmatizada, e não tinha. Nós tínhamos um prédio lá que era meio adaptado, ninguém queria a gente, e eu falei, mas e aí, como é que nós vamos ficar? Aí, graças a Deus, tínhamos um coronel de uma sensibilidade enorme, Coronel Orita. Quem conhece sabe o calibre e a credibilidade e credibilidade dele, né? Capacidade técnica de uma vibrador, muito, muito bom o Coronel Orita. E aí ele conseguiu pegar um segmento do prédio que estava para reabilitação para colocar a psiquiatria. Então a gente, graças a Deus, teve um lugar novo. Certo. E aí a gente começou a trabalhar nesse lugar. Então o centro de reabilitação, 1/3 do bloco prédio
é para a psiquiatria e o restante ficou para reabilitação. Reabilitação. Que é um trabalho fantástico que eles fazem lá também. Sim, né? sim, muito legal. E o prédio, a arquitetura em si, ele é muito bonito. Né? Ele foi todo redesenho. Quer dizer, ele já estava em pé, Tá. só que ele foi modificado para as características da reabilitação. Fantástico. Doutor, e durante a sua atuação na PM, eu acredito que você tinha mais casos de policiais ativos ou tinha também policiais que já estavam chegando na reserva, que precisavam desse apoio psiquiátrico? Médico da Polícia Militar atende os policiais da ativa e da reserva. Ou aposentados, que é depois de uma certa idade, se não me falha a memória 70. oficial, pode ser 64 anos. Aumentou um pouquinho agora. Aumentou um pouco? Foi para 70 anos. Então, que é reformado. Sim. Você não separa, é todo mundo. Não atende familiar, mas sendo policial militar, aposentado ou não, da reserva ou não, você atende todo mundo. Mas eram mais casos de quem... Qual a incidência maior? A incidência quem já tava chegando são problemáticas diferentes. Quando você tem o policial no serviço ativo, você tem muito viés das depressões e da ansiedade, Sim. tá certo? A incidência das outras doenças mentais é mais ou menos igual, principalmente esquizofrenia. A incidência de esquizofrênicos entre um contingente policial militar é igual da sociedade civil. E antigamente tinha muito a questão do álcool, principalmente muitos que aposentavam, que passaram a vida dedicando diz que só sabiam ser policial militar. Quando acabava a vida dentro do serviço ativo, eles iam para o bar, encher a cara. Precisava achar uma forma de preencher, né? Muitos morriam pouco tempo depois. E hoje essa incidência do álcool não estava, pelo menos até o tempo que eu estava ali já pendurando a minha chuteira, a incidência tinha diminuído e tinha aumentado a questão do consumo de drogas, infelizmente. É por isso que a gente fala que a gente tem que ter uma ocupação, né? Sim. Sim. Depois que tem sempre que estar mantendo a cabeça com atividade produtiva. Ainda mais policial que vive na rua. Pois é. Quando se aposenta, fica dentro de casa, é uma mudança muito grande, né? E a questão do poder também, né? Sim. Parece que perde o poder. E tem que se preparar. Na verdade, quando às vezes me perguntam assim, mas outro dia me perguntaram um colega médico, mas eu disse, você é coronel da Polícia Militar? Não, então você tem... Olha, então quando precisa você dá umas carteiradas? Não, eu não preciso. É lógico. Eu não preciso porque, primeiro que eu frequento lugares que eu não preciso estar em situação de crítica. E segundo, você é treinado a tentar resolver as coisas civilmente. Claro. A situação de você precisar se identificar como oficial da Polícia Militar é da exceção das exceções. Exatamente. Entendeu? Às vezes, se você chegar num ambiente assim, o senhor veio aqui numa comemoração do 20º BPM. O senhor, eu sou o coronel aposentado. O senhor é coronel aposentado? Sim. Num ambiente militar, você se identifica. Faz sentido. Porque... eu estou aqui como médico civil, com experiência na PM e com a patente, mas eu não estou em missão militar. Qual foi a maior lição que você aprendeu na PM? Maior lição? Para a vida, né? Sabe que eu não diria que seria a maior, mas a cada momento da vida da gente, a gente tem lições importantes, né? E eu acho que uma das coisas que foi mais importante é que quando a gente faz o curso de medicina, você se torna, então, médico. Quando você faz a residência na especialidade, você se torna especialista naquela área. Só que isso não quer dizer que você esteja emocionalmente bem para desempenhar. Então, vamos contar aqui comigo. 6 anos de faculdade de medicina, 3 anos de residência médica e 10 anos que eu fiquei em terapia como paciente. Então, eu sou um sujeito que me submetia a processo psicoterápico para eu encontrar a minha paz interna e desenvolver o meu trabalho com serenidade. Por isso que eu até comentei ainda há pouco para os senhores. A despeito de ter momentos difíceis que eu vivi, todo esse trabalho, esse investimento de formação na minha pessoa de 19 anos, eu não perdi o brilho, e se eu tivesse que entrar de novo na Polícia Militar, fosse permitido, eu tivesse o vigor da minha juventude, eu entraria e faria tudo de novo, sem problema. Bacana, né?
Essa é uma característica nossa aqui. Depois que a gente está lá, a gente sai da farda, mas a farda não sai da gente. A gente continua com aquele espírito, né? Que é tão importante quanto quando você se forma lá na academia, né? Principalmente no estágio lá. Você tem amigos. Você tem amigo para a vida. Por que você vai, digamos assim... Porque eu conheci gente que saiu magoado, não pode nem ouvir falar. Olha, eu passei momentos difíceis, mas isso só me fez crescer. Uhum. E eu acho que coisas boas você tem que cultivar na sua alma. Por que você vai lógico, né? falar mal disso? Tem gente agora que sai meio magoado com a PM. Isso aí Mas teria que trabalhar um pouco o seu emocional para entender. Né? Para entender isso daí. Ou mudar o caminho também, né? Ou mudar o caminho, tá feliz aqui, vai fazer o que é bom para você. A gente desistir, né? Sim. Alguns colegas eu vi desistirem e vieram se aconselhar comigo na época. E isso foi importante porque muitos eu consegui fazer com que se acalmassem, refletissem, até afastar um pouco, às vezes, do trabalho para poder repensar e depois a gente ir conversando. Uma parte desistiu dessa ideia de não continuar, outros acharam que esse era o caminho e todos foram muito bem. Eu achei que foi muito bom terem vindo e conversado e pelo menos terem amadurecido para não ter arrependimento depois disso. Isso é fantástico, né? Sim. E a psiquiatria aqui no Brasil, como é que ela está estruturada, o serviço de psiquiatria? Eu diria que nós vivemos uma situação de sociedade preocupante. Os últimos governos, eu vou tocar num viés aí que tem cunho de orientação política, né? Os governos de esquerda decresceram os níveis de qualificação das pessoas. Então, quando você vai pegar qualquer profissional em qualquer área, hoje em dia todo mundo tem o certificado ou o diploma, mas quando você vai ver a qualidade da formação, você tem analfabetos funcionais e profissionais que são formados com faculdade e são analfabetos funcionais. É um problema isso. Então, o que a gente vê no mundo de hoje é uma falta de qualidade dos profissionais. E muitas vezes o atendimento, quando ele é violento demais, o que é um atendimento violento? Você tem 5 a 15 minutos para ver um paciente numa situação que pode ser de uma gravidade maior. Como você consegue fazer isso? Não dá para fazer isso. Então, começa a pedir muito exame. Se você fizesse uma boa história médica, talvez não precisasse tanto exame. Sim. Mas se você vai fazer isso demoradamente, o convênio paga R$50 uma consulta, você glosa uma parte e você ainda tem que pagar imposto de renda. Então você faz a sua formação em 19 anos e vai ganhar R$20, R$30 por atendimento. Sim. E tem que ir por um atendimento que de repente demora mais de 1 hora ou 2. Então fica inviável. É um investimento muito grande com um retorno pífio. Uhum. Então eu procurei não me debruçar sobre convênios. Sim. Eu atendo poucas pessoas com o tempo que eu preciso. Tem atendimento meu, primeira consulta, muitas vezes, demora 3 horas o atendimento. Olha. E aí você vai cobrar particular por isso. E muitas vezes a pessoa tem reembolso, você faz recibo, ponto final. Mas o sujeito foi bem atendido. Ele fica com o seu celular, então qualquer coisa ele liga para você. Então ele vai evoluir fatalmente muito melhor do que um paciente que você viu 5 minutos. Coisa que você mais ouve no consultório, assim, doutor, eu fui no médico, ele nem me ouviu, ele nem olhou na minha cara, exatamente. Ele já me pediu um exame, ele me deu uma receita e falou assim, próximo. Ou me deu um remédio, não pediu um exame, não pediu nada. Não dá para ser assim. Essa questão da humanização, né, ela é fundamental, né? Sim. A gente sempre, na medida do possível, quando a gente faz uma palestra lá pelo Instituto para PM mesmo, ou quando eu estava na ativa, eu sempre fazia questão de falar com os médicos que estão entrando na PM também, justamente para essa peculiaridade, né, do atendimento humanizado. E isso, graças a Deus, tem ocorrido na PM, né? Agora, realmente, às vezes, fora, o negócio é um pouco complicado. Isso também tem uma situação que
vai depender também daquele médico que às vezes não tem esse perfil. Ou, como ser humano, naquele dia ele não estava tão bem. Quem é que não acorda de pé esquerdo um dia? É verdade. Não é o que está mal-humorado naquele dia. Tem o dia meio azedo do sujeito. Mas isso não pode ser a média, tem que ser a exceção. Sim, sim. Ô, doutor, se eu não me engano, a OMS soltou um dado da depressão no Brasil. A gente tem até um número bem elevado. Como que tá, assim, o nosso cenário? A população, a maioria são estados mentais transitórios ou a maioria já tem algo crônico? A gente tem algum dado assim? Eu gostaria até de emendar uma perguntinha, um ganchinho para ela. A questão da aspecto congênito também interfere nisso que ela está falando, né? Veja, uma das coisas que confunde muito é você falar de depressão doença, depressão sintoma, né? Decorrente de um fato circunstancial da vida, e vamos falar da depressão existencial, por exemplo, né? Entrei agora na área da geriátrica, né? Então você tem declínio de uma série de desempenhos em todas as esferas como ser humano, e muitas vezes o sujeito tem dificuldade em aceitar isso. Uma das coisas mais difíceis da atualidade são as pessoas aceitarem que elas envelhecem. Então, elas não podem ter rugas, elas não podem ter isso, tem que estar tudo no lugar, turbinado, tudo com siliconizado, tudo com botoxado, sei lá. Com cabelo preto, cabelo branquinho. Então, essa demanda cria uma situação fictícia, porque embora a estética seja visivelmente talvez um pouco mais rejuvenescida, a estrutura biológica do sujeito, isso você não vai mudar. Não vai mudar. Então, quando você tem a doença, a depressão, que essa sim é um estado grave, que decorrente de uma insuficiência ou de um prejuízo na comunicação entre os neurônios, essa comunicação é feita por substâncias chamadas neurotransmissores. A serotonina é uma das mais importantes, a dopamina também faz uma parte desse processo. Isso é um estado que tem que ser investigado bem e medicado, porque senão o sujeito não sai daquela situação, podendo agravar e até fazer ele perder a vida dele. Né? Seja ele procurar uma forma de se matar, assim, com uma arma, ou se atirando de uma ponte, de um prédio, ou na frente de um carro, seja lá como for, ou ingerindo alguma substância, ou apenas ele ficar largado numa cama, sem tomar banho, sem se alimentar, e aí chegar, eventualmente ser atendido numa situação precaríssima de inanição e não conseguir resistir. Então, esse é a doença depressão, que ela é menos rara, ela é mais rara, do que os outros estados de depressão. Você vai ter estados de depressão porque rompeu um relacionamento amoroso, porque foi demitido de um emprego. Que aí é aquele negócio, aquela diferença, perdeu um ente querido, né, do eu sou e eu estou. Nesse caso, a pessoa está depressiva, ela não é depressiva, ela está ela está depressiva situação... e você tem um fato circunstancial à vida dela que justifica aquilo. Essa situação, quando ela é muito forte, por exemplo, você é jovem e tem um filho pequeno e morre num acidente. Isso cria uma pancada na sua estabilidade emocional, que pode fazer você perder a vontade de viver até querer morrer, ou querer se matar mesmo, de fato. Então, é uma situação que depende da condição com que aquela pessoa está emocionalmente estruturada, do perfil genético, hereditário, de tomar remédios ou não, porque remédios podem causar depressão, né? Podem causar euforia, mas podem causar depressão. Muitos remédios para emagrecimento, hoje muitas pessoas tomam anfetaminas. Você toma anfetamina para transtorno de hiperatividade. Isso existe um abuso notório disso. Tem um comércio dessas substâncias que você paga uma cápsula, um comprimido de 50 a 100 reais no mercado negro.
E isso pode causar depressão, pode, dar insônia, dar perda de apetite, dar quadro psicótico. Então você tem uma série de situações. Remédios para emagrecer. Também. Sem citar os nomes aqui, claro, sim, né? sim. Mas... Eu estou evitando falar nomes, estou falando na categoria química. São os anorexígenos, os inibidores de apetite, as anfetaminas que têm ação anorexígena e que também são usados para transtornos de hiperatividade, podem causar corticoides em altas doses prolongadamente, pode causar depressão também, né? Algumas medicações para tratamento de tumores podem dar perturbações psíquicas? Pode dar, sem dúvida. Remédio eventualmente para você tratar de Parkinson pode dar efeitos psiquiátricos colaterais. A respeito disso daí também, de Parkinson e Alzheimer, mas nós vamos falar depois um pouquinho. Eu acho que outra questão também é quando a pessoa recebe o diagnóstico da depressão. Eu tenho uma amiga que ela está com depressão e ela fala, gente, eu não acredito que eu tô depressiva. Então, eu não tenho vontade de sair. Ela não aceita, ela meio que não aceita o diagnóstico. Veja, volto a uma questão muito simples. Muitos diagnósticos que eu recebo no consultório, ele já vem assim, doutor, eu tenho tal coisa. Eu falei, tudo bem. Então, agora eu vou te examinar e no final eu vou ver o que eu acho. Você disse que já veio com tratamento, tudo bem. Vamos então, vou deixar em stand-by, agora me dá a chance de eu ver o que eu vou encontrar. E em pelo menos 50% dos casos eu não consigo confirmar o diagnóstico. Por que eu não confirmo? Porque o sujeito foi visto mal e porcamente. Em 5 minutos, não pediram exame nenhum. Olha só, olha que coisa mais esdrúxula. Uma vez eu tive uma denúncia no CRM por uma policial militar que ela não melhorava e eu comecei a pedir alguns exames de laboratório. E exames complementares de imagem, ressonância, eletroencefalograma, exames de sangue, ultrassom. Muito bem. Né? Ela foi no CRM e me denunciou. Por quê? Eu não tinha o direito de pedir exames para ela porque eu sou psiquiatra. Pois é. E, logicamente, o médico do CRM viu o descabido, mas eles têm que aceitar, acolher a denúncia e investigar, fazer a sindicância e depois arquivado naturalmente. Tudo bem. Foi arquivado. Mas, assim, o psiquiatra não costuma pedir exame. Então, quando ele não investiga eventuais causas orgânicas para um distúrbio mental, e ele fica só interpretando sintomas de queixas do indivíduo, ele acaba, no meu entendimento, vestindo a imagem do bruxo. Então, fulano falou tal coisa, eu sou psiquiatra, você tem tal diagnóstico. Só, pera, você é bruxo? Tem bola de cristal? Usa turbante na cabeça? Como é que é isso? Sim. Você não investigou as causas? Um indivíduo que tem, por exemplo, uma disfunção da tireoide, pode ter, se ele tem um hipertireoidismo, ser um sujeito taquipsíquico, irritadiço, nervoso. Se ele tem hipotireoidismo, ele é lento, ele começa a engordar, ele começa a ter uma série de alterações físicas e mentais que mostram que ele está com uma insuficiência glandular, e se ele corrigir a insuficiência glandular dele, melhora. Ele não vai ter que tomar psicotrópico nenhum. Eu tenho um colega também de turma que fazia parte de cirurgia de cabeça e pescoço, então muitas vezes eu fazia o diagnóstico na psiquiatria do problema e encaminhava para o cirurgião de cabeça e pescoço ou para o endocrinologista para tratar. Eu repassava. Não sou eu que vou. O seu problema é de outra esfera, a consequência no lado psíquico, mas a causa, chamado fator etiológico, o causador, é de uma doença física e eu tenho que te encaminhar para o especialista fazer isso daí. Interessante. Né? Eu acho que também a depressão caiu muito... Ficou muito assim na sociedade, sei lá, ficou triste, tá depressiva. É doença do século. O pessoal, assim, excesso de diagnóstico. Excesso. Você começou a ser diagnosticado por qualquer pessoa. O oposto da depressão, a ansiedade, né? Ou a euforia. Ou a euforia, ou a preocupação, às vezes é descabida, mas hoje nós temos uma série de fatores aí que não dependem da gente, mas fatores econômicos, fatores sociais, fatores familiares, que acabam induzindo um pouco na ansiedade também, né?
Sim, porque a sociedade a sociedade moderna, ela cria uma expectativa no sujeito dele ser sempre insatisfeito. Uhum. É, E eu que verdade. sou de marketing, eu tenho um pouquinho de Então, responsabilidade. o sempre insatisfeito, ele tem que ter o carro do ano, ele tem que ter a melhor roupa, ele tem que viajar. Ele não consegue se satisfazer com algumas coisas que são singularidades. E essas singularidades é que dão o verdadeiro prazer de você viver, e mais do que isso, você viver e compartilhar esse bem-estar e essas boas imagens com as pessoas queridas. E essas pessoas queridas geralmente são seus amigos. Não obrigatoriamente a família como um todo. Algumas pessoas da família que você tem um bom convívio, sim, e os seus amigos que você são eternas bênçãos na nossa alma. E agora também o que caiu na moda, todo mundo fala burnout. Tudo virou burnout. Eu vou, antes de falar de burnout, eu vou pegar o gancho por exemplo, do diagnóstico. Recentemente eu estava conversando com um colega pediatra que já tem quase 50 anos de formado, e ele falou assim para mim, e como eu trabalho na área também de infância e adolescência, né, ele falou assim, Cury, eu não consigo mais, todos os pacientes chegam no consultório, ou as crianças são hiperativas, ou elas são autistas. O que aconteceu com as crianças? Aí eu falei para ele, olha, é simples o que aconteceu. As crianças não aconteceu absolutamente nada. Aconteceu com quem faz o diagnóstico. Fazem diagnóstico por meia dúzia de sintomas e não fazem história médica. A história médica começa com a queixa principal ou as queixas que levam o paciente ao consultório. Depois você descrever historicamente a cronologia desses eventos. Isso tem uma lógica técnica. É o lead. Depois, você tem que pegar os antecedentes pessoais, desde a gestação, nascimento e desenvolvimento daquele indivíduo e doenças que ele vai tendo e como foi o crescimento e desenvolvimento dele. Depois você vai ver os antecedentes familiares, desde os avós, irmãos, pais, tios, né? Depois você vai fazer o exame físico do paciente. Em psiquiatria faz, lógico, pelo menos na primeira consulta, você tem que fazer um exame físico. Você pode encontrar problemas no exame físico e já encaminhar para um especialista. Se você fizer uma palpação do pescoço do indivíduo no primeiro exame, você já pode, às vezes, diagnosticar um aumento da tireoide e já começar a investigar e mandar para o especialista. Por exemplo, tem que fazer o exame psiquiátrico, tem que ver todos os exames que ele trouxe. Então, são 7, 8 itens que você tem que checar exaustivamente. Aí você vai formar um diagnóstico. Então, o que acontece? Quando falam que a criança é autista ou que ela é hiperativa, não é nenhuma coisa nem outra. Não existe tanto autismo e não existe tanto hiperativo. As crianças antigamente chamavam de peraltas. Agora viraram hiperativas. Agora, como é que você quer ter uma criança tranquila, confinada dentro de um apartamento 24 horas. Com telas. E aí, quando a criança antigamente tinha quintal, tinha bicho, pisava na terra, empinava a pipa, subia na árvore. É lógico, se você é muito mais calmo, uma criança que tem esse convívio com a natureza. Sim. Claro. Essa é uma coisa. O autista é uma maneira delicada de chamar deficiente mental. Sim. Entendeu? A maior parte dos autistas, no meu entendimento, são deficientes mentais. Mas vão me chamar de preconceituoso. Vai fazer a história do paciente. Depois a gente vai conversar se é autista mesmo ou se é uma deficiência mental. Então, existem termos em medicina que acabam caindo no mundo civil, na sociedade, perdão, e esses nomes acabam ficando marcados, pejorativos. Então, antigamente, quando só tinha 1 ou 2 remédios para tratar a epilepsia, por exemplo, o Gardenal, o apelido das pessoas, ô Gardenal. É verdade. Não é verdade? É. Então, muito antigamente, no meio do século passado, por volta de 1950, 1960, as deficiências mentais tinham 3 categorias. Débeis mentais, idiotas e imbecis. São termos médicos. Não são termos da sociedade. É que a sociedade adotou. Conforme o grau quanto mais profunda a deficiência mental, tinha uma dessas denominações. Que é técnica. Que é técnica. Por exemplo, já ouviram falar de um sujeito de cretino. Já ouviram falar essa palavra? Sim. Sabe o que é cretino? Não. É o indivíduo
que tem hipotireoidismo quando já nasce ou nos primeiros anos, não foi tratado, então ele se torna deficiente mental, baixinho e gordo. Isso é um cretino na medicina, mas virou um termo chulo, então não pode usar. O sujeito tem lepra, você não pode mais falar que ele é leproso, ele tem mal de Hansen. Então, veja, então vamos falar diferente para dizer a mesma coisa, porque senão o sujeito tem uma situação discriminatória. Isso faz parte da sociedade, não é só nossa, não, qualquer local. Você vê, epilepsia faz tempo que ninguém não se vê, assim, não se fala, que caiu agora esse negócio do autismo mesmo. Não, mas a epilepsia, ela tem uma incidência grande, né? Alguns acidentes de trânsito ocorrem por me corrija se eu estiver errado, por uma questão assim de uma epilepsia abrupta que a pessoa não sabia que tinha. Por exemplo, tem aqueles pórticos entre luz escuro, dá aquele efeito estrobo, e a pessoa acaba tendo convulsões epiléticas no volante. Mas parece que antigamente se falava mais de epilepsia. Pode ser. Esquizofrenia. Agora parece que não se fala porque é pejorativo, você tem medo de perder a clientela. Quantos pacientes eu identifiquei com focos epiléticos e tratei dessa maneira, e eles se sentiram magoados comigo e nunca mais voltaram. Jura? Paciência. Mas eu não posso discutir ideologia com o sujeito, eu estou lá para ver tecnicamente. Até para os policiais que estão nos vendo, né, às vezes nós atendemos ocorrências de ataques epiléticos na rua. Sim. O cara cai de cara lá, pá, quebra dente, quebra tudo. Eu mesmo já tive ocorrência assim, né? Qual a orientação que você dá para o policial que está nos vendo, né, sobre esses primeiros atendimentos? Claro que tem lá as aulas de pronto-socorrismo, tal, liberar vias aéreas, etc. Existem mas é importante do ponto de vista... níveis de epilepsia. A epilepsia ela é muito mais frequente do que se imagina, mas a epilepsia da forma mais grave, que é a que o indivíduo perde a consciência, cai no chão e se debate, que é chamado estado de mal, ou grande mal, na verdade, ela é bem mais rara. Você também tem o estado de pequeno mal, que você não perde a consciência, mas você fica desconectado da realidade. É como se eu estivesse aqui conversando com vocês e respondessem algumas coisas por automatismo, outras eu me desligasse, vocês continuassem falando, depois de alguns segundos, às vezes 10, 15 segundos, 30 segundos, eu me conectasse assim, e eu continuaria falando o que eu estava há 30 segundos atrás. Entendeu? Como se tivesse um delay para eu poder estar conversando e não ouvir o que vocês falaram. Mas a gente nasce com epilepsia ou muitas vezes sim. E que não é diagnosticado precocemente. Você pode nascer, você pode adquirir isso por uma complicação de parto ou de gestação, certo? E você pode adquirir isso por alguma manifestação, como uma sequela de um trauma craniano, de um acidente vascular cerebral, que é chamado de derrame, né? Vulgarmente, ou por uma meningite que você acabou adquirindo e ficou como sequela um foco epilético, por exemplo. Ela é ligada a nervos, então? A neurônios. Neurônios. É um problema sério. Você falou de meningite, né? Até outro dia eu estava vendo no YouTube, eu quero até trazer depois esse jovem, né? Eu não sabia que meningite pode causar amputação das extremidades dos membros. Nem eu. Então, esse cidadão, inclusive ele mora lá, ele tem uma clínica especializada na região lá de Alphaville, ele foi tratado nos Estados Unidos, e ele trouxe todo esse aprendizado que ele trouxe para trazer aqui para o pessoal. Muito grave isso, né? As muito grave. Não sabem disso. Por complicações da bactéria ou do vírus que acometeu, você acaba tendo, às vezes, uma falência circulatória secundária e é mantido vivo e você tem uma complicação da microcirculação e acaba perdendo as pontas dos membros. Agora, a esquizofrenia, ela é o quê? Alucinação? Vamos fazer essa distinção. Quer agora ir para... Vocês que mandam. Vamos terminar só um pouquinho da depressão. E a gente vai então bora, volta. Porque nós temos a questão da depressão existencial. Né? E existem pessoas que... a depressão existencial, você pode também ter o suicídio. Tem pessoas que não aceitam envelhecer. Não aceitam ter perdas. Elas não estão estruturadas para isso e acabam se matando. Então, essa é uma situação existente. A outra é num processo demencial senil, o indivíduo deprimir e também se matar. Isso pode acontecer. E quais são as prevenções? Como que a gente pode diminuir esse problema? Obviamente que a consulta
é importante. Mas quais orientações que você daria assim, para minimizar esse tipo de problema? O ano passado eu estive no batalhão de São José dos Campos. Agora me foge o primeiro EMI. Isso. E aí eu tive uma oportunidade de fazer um podcast também com o comandante lá e o professor Vilas Boas. Acho que é o Vilas Boas. Com Vilas Boas. E com o comandante Hugo, que é o coronel comandante lá. E aí ele tem uma formação também na parte de atendimento de depressão, essas coisas. Uhum. E eu usei um termo que ele falou assim, eu vou incorporar isso no meu vocabulário. Né? Quando o indivíduo está deprimindo, ele sinaliza isso, ele verbaliza isso, ou ele tem atitudes que são indicativas nesse sentido. O que acontece é que a maior parte das vezes as pessoas não valorizam isso. E a não valorização disso, ou uma hipervalorização, pode criar uma defasagem do fato real que está acontecendo com o indivíduo. Então, da mesma maneira que eu falei assim, os senhores são combatentes. Então, imagina só que o bombeiro... você não tem um bombeiro nesse exato momento aqui, mas tudo bem, mas vocês podem ter aqui no prédio o brigadista de incêndio. Sim. Não é isso? Uhum. E enquanto ele já faz os primeiros procedimentos, aciona o bombeiro. Uhum. Perfeito? Então, eu entendo que na Polícia Militar, como na sociedade civil, você pode ter os brigadistas da alma. Sim, que são os indivíduos que têm formação para entender esses sinais e esses discursos dos indivíduos que estão deprimindo, para fazer um primeiro acolhimento e poder direcionar para quem tem formação e avaliar melhor se é o caso de um tratamento, de uma investigação mais apurada. Sim. Então ele gostou desse termo de brigadistas da alma, que me ocorreu ali na hora e eu achei que o termo ficou legal. Então eu diria também que o aspecto, cada um com o seu credo, né? Obviamente respeitando o credo de cada um, Sim. É um aspecto fundamental, né? Quer dizer, porque obviamente as religiões, de uma maneira ou de outra, elas aliviam esse problema, né? E ajudam muito do ponto de vista clínico. Sim. Sim. Sim, porque aí eu diria que nós temos imagina só, estamos aqui com um problema central entre nós aqui na nossa conversa. Temos aqui um objeto e vamos cada um descrever esse objeto de acordo com o seu ângulo. O objeto continua sendo o mesmo, porém as descrições não vão ser iguais. Sim. Então, cada um vai olhar o problema de acordo com a sua visão. Mas esse objeto só vai ser esse objeto como um todo se você tiver todas essas visões. Quando você vai olhar numa depressão, você olha pelo viés psiquiátrico, psicológico, social, financeiro, político, ideológico, religioso do sujeito. Tem várias maneiras de você abordar. Quanto mais você diversifica essa abordagem, você sobrecarrega menos um lado do que o outro e você ampara melhor o atendimento. E a possibilidade de resultado é melhor. Muitas vezes, um desses ângulos tem que ser um pouco mais incisivo num primeiro momento pela gravidade com que ele se apresenta. Então, muitas vezes, o sujeito está num estado tal que não adianta você ficar conversando muito. É o seguinte, vamos te medicar, vamos pôr você para dormir, você descansa aí o número de horas que você precisar. Quando você acordar, você vai estar mais calmo e a gente vai tentar começar a ter condição de conversar mais de igual para igual para poder ter uma receptividade. Então, numa situação de crise importante, muitas vezes você tem que dar uma desligada no sujeito para ele poder repousar, resfriar a cabeça dele. Reequilibrar, né? Dar aquela... Eu tive algumas oportunidades na minha vida dentro da corporação em que indivíduos estavam com arma na cabeça e queriam se matar, ou que tinham outros que queriam matar outra pessoa, e eu participei dessas negociações. Dessas daí, foram mais ou menos umas 5 ocorrências. Eu não tinha formação, mas eu fui aprendendo de tanto ver policial militar e pressão. Graças a Deus ninguém se machucou, mas são situações de estresse muito grande. Muito grande.
Esse tema, ele é tão importante, né? Porque a questão do suicídio é realmente um problema existencial na sociedade, não é uma peculiaridade da polícia. Né? Não, é verdade. E eu mesmo lá no batalhão, no 24º, nós tivemos um caso grave, né? Envolvendo suicídio. E todos sofrem com essa situação, né? Coletivo mesmo. Coletivo. Por isso que a gente sempre tem que estar atento a esses sinais, né? Sim. Justamente para minimizar, encaminhar o psicólogo, principalmente o psiquiatra, dependendo do caso, obviamente, para as coisas não chegarem a esse ponto. Né? Sim. Numa outra questão eu gostaria também que você abordasse, dentro da sua atuação na Polícia Militar, das questões periciais, porque envolve muito esses aspectos. Nós tivemos um caso recente, não sei se você lembra, na Santa Efigênia, que isso aí foi noticiado, saiu nos jornais, etc., que o policial apontou a arma, não sei se chegou a ver, o policial apontou a arma para o outro policial. Sim, acho que vi. Não é? É claro que tem essa situação agravante do ponto de vista médico, psiquiátrico, mas tem também a questão criminal, né? Porque houve lá uma ameaça à integridade física e vai responder o processo lá, se já não respondeu, né? Sim. E às vezes caía lá para você no setor de psiquiatria. Conta um pouquinho como é que era essa questão de incidente processual. A atividade de psiquiatra dentro da Polícia Militar, ele tem a abrangência do atendimento ambulatorial, de internação hospitalar, da atividade pericial trabalhista, a pericial criminal e também beneficiária. Em que sentido? Por exemplo, um policial militar tem um filho que tem uma deficiência mental adquirida antes da maioridade e aquilo é em caráter definitivo e para ele passar um benefício de uma parte, pelo menos do salário dele para o filho, que vai ser um dependente para o resto da vida, ele tem que passar em avaliação pericial na psiquiatria e no departamento de juntas médicas do hospital para ver se configura realmente aquele caso como uma doença adquirida antes da maioridade, para a gente dar o benefício e encaminhar depois para o departamento pessoal e para a caixa beneficente para poder receber o benefício. Então, por meio agora da SP-Prev, né? Isso, Mas assim, quem faz a perícia é o hospital e é a psiquiatria. Sim. Então, a perícia trabalhista é uma perícia diária, porque muitas vezes você vai precisar tirar o policial da rua ou tirar da atividade dentro da Polícia Militar, deixar ele internado ou convalescendo em casa para ele se acalmar e o remédio e o tratamento psicoterápico e toda a estruturação poder fazer efeito, aí depois ele volta a trabalhar gradualmente em caráter de readaptação e depois, na medida possível, em caráter pleno a atividade, né? Então, isto é uma situação real. E existem as situações de perícias criminais, que são os incidentes de sanidade mental ou laudo de exame de sanidade mental, que a gente também faz lá, por indivíduos, por policiais que acabaram se envolvendo em problemas disciplinares ou judiciais. Perfeito. E aí tem que ser encaminhado dentro da devida solicitação do presidente do procedimento disciplinar ou pelo próprio Poder Judiciário Militar, a determinação de fazer uma perícia. A grande maioria dos laudos de sanidade mental da Polícia Militar, pelo menos até a minha época, até 2014, pelo menos uns 80% eram pessoas imputáveis, ou seja, tinham plena capacidade de ato, então poderiam ser julgadas porque não caracterizava doença mental. Sim. Tá certo? Então, 15% mais ou menos, acho que era em torno disso, eram semi-imputáveis, então poderiam receber uma pena se fossem condenados, mas teriam um abrandamento dela, e no máximo 5% eram os inimputáveis, porque realmente estavam sem plena capacidade de entendimento de ato. Né? Então, que aí teria outras medidas processuais a serem adotadas. Sim, que aí muitas vezes determinação é internação, é afastamento em definitivo, tratamento, uma série de coisas. E a psicose de uma maneira geral, né? Uma psicose, a definição correta seria um problema do psique, da mente da pessoa, né? Não, então vou aproveitar o gancho da pergunta dela, né? Da esquizofrenia. Da esquizofrenia. Então, quem não assistiu o Iluminado, né?
por exemplo. Então, vamos falar de capítulos da psiquiatria. O capítulo falamos da depressão. Vamos falar então do capítulo da psicose. Ou das psicoses. A esquizofrenia é uma das psicoses. Existem vários tipos de psicoses, por causas diferentes. O que é uma psicose? Uma vivência alterada da realidade. Gente. É vivenciar de forma... Me empresta um pouco a sua caneta. Bom, eu estou com a caneta aqui na minha mão e estou fazendo a história aqui da senhora. Bom, a senhora está delirante. E eu estou aqui com a minha caneta apenas fazendo sua história médica. A senhora, lá no seu psiquismo, entende que esta caneta é uma caneta. Uhum. Então a senhora não perdeu o juízo. Sim. O juízo é assim, saber para que é este objeto. Esse objeto sabe identificar sendo como uma caneta. Perfeito. Mas eu estou escrevendo e fazendo as perguntas e a senhora começa no seu delírio ou na sua atitude persecutória achando que eu tenho essa caneta para matá-la. Então, isso é uma vivência alterada da realidade. Eu só estou escrevendo a sua história, mas a senhora está delirando achando que eu vou querer matá-la. E a senhora, então... E isso é uma questão muito dita, é o perseguido perseguidor. Por se sentir perseguido, a senhora vem e me ataca e quer me matar, e eu vou ter que me defender. Mas o que houve? A senhora, não, você quer me matar. Depois de ter me matado, vão fazer a sua perícia, mas vão ver que a senhora estava delirando naquela hora e parar. Mas aí eu já morri e a senhora já... está num outro momento da sua vida tratada e eventualmente vai se sentir constrangida eventualmente com essa situação. Então... O negócio é punk. Então, mas o que dentro do cérebro justifica? Uma disfunção cerebral em algum circuito do cérebro que você tem um prejuízo. E aí você pode ter as psicoses epiléticas, tá certo? Uhum. Porque um epilético pode ter um quadro delirante e você trata como a epilepsia dele, você não precisa dar obrigatoriamente antipsicótico. Uhum. Às vezes você vai precisar dar, às vezes não. Você vai ter uma psicose puerperal, por exemplo, que quando a mulher acaba de ter a criança, nos dias seguintes ela pode ter um quadro depressivo ou achar que a criança veio para tirar a vida dela e ela mata a criança, um infanticídio, né? Faz alguma coisa assim. Você tem a psicose induzida por drogas, Sim. a psicose induzida pelo álcool, pela abstinência do álcool, né? O delirium tremens, né? A psicose induzida por quadros febris. Um indivíduo que tem febre pode delirar naquele momento de febre. Você tirou a febre dele, pronto, ele encaixou, já está pensando. Então, por isso que 40 graus é preocupante, né? Porque tem duas coisas, ou ele pode delirar ou ele pode convulsionar. Exatamente. Porque febre é um fator convulsígeno. Né? Então é uma situação que você tem disfunções glandulares podendo levar a um quadro de psicose. Vamos falar de uma psicose que as mulheres vivem, não todas? O período pré-menstrual. TPM. É uma vivência alterada. Mas por que você está chorando, mulher? Não sei por que eu estou chorando. Não sei. E aí você não pode falar. Se fala é porque fala, se não fala é porque não fala. E o marido ou o namorado fica ali perdido. Não é? Por que fica? Porque é feito para a mulher ficar instável. A natureza... Porque quantas vezes não ouvi essa reclamação no consultório? Por que eu tinha que nascer mulher? Por que eu tinha essa porcaria que isso me atormenta? Quando chega nesse período é um transtorno. Sim, é verdade, mas você tem que entender que a natureza tem uma lógica. O seu inconformismo é porque ninguém nunca te explicou o porquê disso. Mas tem que ter um porquê. O Raios, vamos pensar, alguma coisa tem. Não é verdade? A mulher tem que ficar muito deprimida, irritadiça e às vezes até agressiva, porque ela tem que repelir o macho naquele período, porque ela não está apta à procriação e à perpetuação da espécie. Então ela avança no macho, repelindo ele para ele buscar outra fêmea. E aí sabe o que diz a sociedade? Os homens são os galinhas, só pensam em mulher. Não, ele está cumprindo um papel procriativo de perpetuação de espécie. Ninguém nunca pensa desse jeito. Lógico, mas então quando a gente morava em cima das árvores, junto com os outros símios,
os chimpanzés, nossos mais próximos primos, né? Eles ainda fazem isso. Como é que vive uma sociedade dentro o macho alfa está lá em cima no topo da árvore, olhando com cara de paisagem lá para o horizonte, perfeito? E de vez em quando ele desce, come alguma coisa, uma flor, uma fruta, se tem um inseto ou eventualmente um roedor que subiu na árvore, e ele vai procurar acasalar com as fêmeas que estão aptas, porque as que não estão, elas vão avançar nele. Aí ele consegue ter relação com 2, 3, sobe e fica de novo fazendo cara de paisagem. Nunca ouviram aquele pastor evangélico falar que na cabeça do homem tem 2 caixas só? Uma que é sexo e a outra é vazia. Pior Mulher fala de 10 coisas ao mesmo tempo. O homem só fala de sexo e não pensa em mais nada. É verdade. Não é isso? Então, porque tem esse padrão existente, ele tem uma necessidade da natureza. O problema é que a gente ficou muito inteligente, desceu das árvores, abandonamos nossos primos chimpanzés lá em cima das árvores, ficamos cada vez mais perigosos, temos que viver em sociedades cada vez mais estruturadas, cheias de regras, e se você tiver 2, 3, 10 mulheres, você vai ficar preso de tanta pensão alimentícia. Não é verdade? É verdade. Tem os aspectos da evolução, né, aí relacionadas a uma série de fatores, né, que regulam a sociedade. Sim. Mas esse aspecto histórico, ele existe, é biológico. Sim. Biológico. Aí não pode negar. Né? Não tem nada de machismo e de feminismo. Sim. Tá certo? Mas é fundamental esse esclarecimento. Ninguém é importante. para pra pensar. Só ficar irritado. Irritado, falando, por quê? Olha, fizeram tanto essa pergunta para mim que eu comecei a refletir sobre isso. E uma das coisas que eu sempre fiz é observar bichos. Como o meu pai era médico, como eu falei ainda logo no início da nossa conversa, meu pai era médico de bairro, né, aqui em São Paulo, então meu pai ganhava muito bicho, principalmente final de ano. E eu cuidava dos bichos. E eu aprendi muito a observar e fazer algumas experiências com eles, montando algumas barreiras e dificuldades para eles poderem chegar no alimento e ver como faziam ou deixavam de fazer. E sempre assisti muito filme de natureza. E isso me fez refletir, mas pera, tá na minha cara e eu nunca percebi isso, lógico. Aliás, as maiores invenções da humanidade foram espelhadas no comportamento dos animais. Sim. Né? E na aerodinâmica dos animais. Engraçado isso. No velcro, né? Dos besouros, né? Tudo isso. Engraçado essa observação. A minha psicóloga, outro dia também a gente estava conversando, e ela falou, eu descobri que eu queria ser psicóloga quando eu era criança. Ela falou, porque eu observava as formigas. E eu ficava observando o comportamento, a fileirinha, ia lá, uma pegava comida e ia uma atrás da outra. Tem uma lógica. Aí ele falou, eu também ficava observando. E eu usava lupa lá, eu nem posso falar porque hoje não é um comportamento muito adequado. Não é politicamente correto. Moleque é fogo, né? Mas essa questão, né, de observar... É engraçado isso, né? Quem tá nessa área da saúde mental... Sim, importante. A maioria das pessoas que você conversa é isso, é observável, era uma criança muito observadora. Ô, Curi, eu queria entrar também num assunto aqui, até falando um pouquinho sobre as questões dessas psicoses, né? Que é um tema importante hoje em dia, polêmico, Sim. que é o uso do canabidiol, né? Creio ser tão importante quanto, mesmo porque quando a gente fala de cannabis, nós temos a nossa visão policial, que ela é importante, Sim. mas como médico, essa substância ela tem trazido bastante benefício, claro, do ponto de vista médico, como droga, como qualquer droga, que o próprio nome já diz, né, que a diferença da droga do remédio está na dose, né? Eu gostaria que você falasse um pouquinho do canabidiol. Bem, como eu tenho essa formação médica muito à moda antiga, eu aprendi, por exemplo, que médico não precisa fazer propaganda. Os pacientes que vão no meu consultório vão porque alguém falou do meu trabalho, mas eu não anuncio o meu nome em lugar nenhum. Então, tudo que você recebe muitas vezes de remédios novos que o propagandista de laboratório traz. O remédio assim, assado. Perfeito. Então vamos ver como é que é. Quando tiver uma indicação, vamos ver se a gente consegue ver se é o caso. E
existe uma pressão muito grande, né? Boa parte dos remédios que você tem no mercado, que já tem décadas, pelo menos alguns têm 50, 60, quase 70 anos de mercado, Gardenal é um deles, por exemplo, e até hoje é fabricado e você encontra na rede pública e funciona muito bem, obrigado. Não quer dizer que um remédio de última geração para epilepsia, que custa 700 vezes mais, ele é melhor que o Gardenal. Vai depender da adaptação do paciente àquilo. Porque eu diria o seguinte, se porque tem muito tempo de mercado, não serve mais, então eu já devia estar na lata do lixo. Eu estou com 64 anos, estou fora, não tenho mais serventia. Então, remédio antigo que ainda está no mercado é porque é bom. Acredite nisso. O canabidiol, existe uma pressão de mercado estupidamente forte. Eu você me pergunta assim, quantas vezes você já prescreveu canabidiol? Nenhuma. Você acredita nele? Ainda não. Por quê? Porque tem o viés de pressão muito grande e tem uma pressão na sociedade que quer legalizar drogas. Então, esse não é um remédio indicado para quem está doente, eu entendo. Quem está doente, se precisar, tem uma série de outros remédios que fazem a mesma função. É só o cara saber usar. É só ele fazer uma história médica boa. Importante. Então, não vejo isso com bons olhos. Eu assisti já alguma... uma palestra de vários profissionais falando no Conselho Regional de Medicina, fizeram um encontro de pessoas, então falaram cirurgião plástico, anestesista, coisa e tal, neurologista, e assim, os trabalhos que são cientificamente comprovados, com todo o protocolo, praticamente não existem. Existem falhas técnicas nesses trabalhos, são quase todos questionáveis. Existe uma pressão de mercado muito grande. Não, mas o canabidiol ele não é a molécula do TDAH, delta 4 TDAH lá. Bom, é verdade, mas veja, não precisa disso. Vamos assim, eu atendo fora da área da psiquiatria, eu trabalho muito com idosos. Eu tive uma casa de idosos durante 38 anos, então trabalhei com demenciados nos vários estágios. E ainda atendo, eu trabalho numa instituição de senhoras idosas, que uma parte também tem esse problema. E fala assim, não, você não usa isso para quem tem demência? Quem está tendo Alzheimer? Isso não. Veja, uma medicação que potencialmente pode dar prejuízo de memória, eu vou dar numa doença que dá de prejuízo de memória? Não, mas ele fica muito mais tranquilo. Mas, peraí, mas por que ele estava agitado? Sabe por que ele estava agitado? Porque boa parte das vezes estavam dando remédios que são chamados anticolinérgicos, são medicações para tratar a prevenção do Alzheimer ou quando está bem no início, e essas medicações geralmente dão efeitos colaterais. Sim. Geralmente, e uma dos efeitos colaterais é insônia, agitação, agressividade, desenvolvimento de psicose. E aí você tem que dar remédio, o sujeito insiste em querer dar essa medicação e depois tem que dar remédio para deixar o cara menos depressivo, menos agitado ou menos psicótico. Então tira, não dá isso, não dá um remédio à base do canabidiol, porque ele fica mais tranquilo. Lógico, ele fica mais balãozinho, né? O cara vai usar, vai ficar mais balãozinho. É a mesma coisa que você dá algum derivado de morfina para o sujeito, ele vai ficar, a dor dele vai passar, ele vai ficar em êxtase, só que ele vai criar dependência e pode acabar em uma situação de comprometer a própria vida dele. Então, eu entendo, teve época que eu, em alguns congressos médicos, eu começava a falar disso, desligava um microfone, ou vamos encerrar, porque eu causava mal-estar. Então, eu não acho. Porque, veja, uma coisa é você ser um neurologista, um psiquiatra e dar um remédio desse para o sujeito e falar, volta daqui 60 dias. Sim. Perfeito. Agora, imagina só você ter 40, 45 idosos, 24 horas por dia, sob os seus cuidados. Então, eu vi o dia a dia dele. Eu sabia onde que estava. Era tirar essa medicação, o sujeito acalmava. E tirar a medicação dava menos efeito clínico. Sim. E aí, o
que você tem entre a relação ganho-benefício? É muito pouco. Então, essas medicações podem ser usadas, sim, em pequenas doses inicialmente, e depois ver se até onde o sujeito tem o benefício da medicação, o efeito terapêutico, sem ter o efeito colateral, né? E ver se tem resultado mesmo de melhoria. Porque quando ele vai ver os testes, que eles aplicam uma porção de testes, não, ele melhorou nisso ou naquilo, mas ele está agora se comportando com risco de agredir alguém, ou ele não dorme mais, aí você dá remédio para ele dormir, remédio para dormir geralmente dá prejuízo de memória. Aí fica nesse looping, né? Você tem que ter o equilíbrio. Fica o cachorro correndo atrás do próprio rabo. Para que isso? Não existe isso. Então, carece de mais estudos. Não é só isso. Eu acho que carece do sujeito ter uma análise crítica daquilo. Você vê o que é a relação custo-benefício, vê prática, o que você tem realmente de efetivo ou não. Eu não tenho um só paciente tomando esse tipo de medicação antidemencial e nunca prescrevi ninguém para tomar canabidiol. Aliás, recebi pacientes tomando isso e precisei tirar depois de muito custo. Mas doutor, me disseram que... Olha, quem conhece, por exemplo, um remédio chamado Prozac, o nome da substância chama fluoxetina. Quando lançaram esse remédio, há 30 e poucos anos atrás, falavam que seria o remédio da felicidade. E aparecia no programa da Rede Globo Fantástico, e faziam muitas propagandas disso daí. Eu não prescrevi esse remédio por pelo menos uns 13 a 14 anos. Enquanto ele não saiu, e eu vi muitos estragos pelo Prozac, foram aparecendo outras medicações, aí eu fui ver o que era recomendável fazer. E falando de marcas, mas são marcas que já estão no mercado há muito tempo. Lexotan também já está há muito tempo no mercado. Sim. Então posso falar. Né? Bromazepam. A substância é bromazepam. Tá. O senhor falou é nome fantasia. Isso. Tá. O importante é que também já está aí há muito tempo. Tá. Né? E se está, é porque tem sua serventia. Que é tarja preta também, óbvio. Ela é tarja preta, é receituário azul, tarja preta. Isso. Importante a gente saber. Olha, nós estamos caminhando por fim, mas ainda a gente tem algumas perguntinhas para fazer. Se eu puder. Né? A gente sempre, algumas doenças, obviamente, que causam demência, né? Você acabou de falar uma delas aqui, o Alzheimer, né? Mas nós temos o Parkinson também. Falar um pouquinho dessas duas diferenças, dessas duas patologias, né? E qual que seria a maior o aspecto preventivo para evitar o acometimento, se é que é possível, né? E temos que falar do burnout, que esquecemos. Burnout também. Então, vamos falar sempre para a base. Vamos começar da base. Sim. Trabalhando com idosos, o que você faz para ter uma velhice física e mentalmente melhor? Você tem que ter hábitos de vida saudáveis. O que são hábitos de vida saudáveis? MEV. Você tem que ter atividade física regular. Não é você ficar correndo maratona, é atividade física regular proporcional à sua condição física. Nada de ser valentão em academia ou de ser o bonitão lá da vizinhança. Não é isso. Idosos, né? Atividade física regular e de acordo com a sua condição física e com exames médicos prévios no médico para fazer. Fez um teste ergométrico, fez os seus exames de sangue, viu como é que estão as suas articulações, vê como é que está a sua capacidade. O antigão aqui, Curi, pro antigão, né? Nós estamos falando aqui, os nossos veteranos, né? Sim. A gente vai para a reserva e a gente sempre faz a inspeção anual, não faz? Sim. Então, a gente vai para a reserva, a gente tem que continuar fazendo a inspeção anual. Sim, e quanto mais idade tem, a inspeção anual vai ganhando itens a mais a serem checados. Quando você é muito jovem, você tem exames, uma quantia de exames muito reduzida. Você vai avançando nas décadas, você vai tendo que aumentar o número de exames, porque todo o esqueleto, todo o conjunto vai envelhecendo e ele carece monitoramento. Isso. A máquina precisa de manutenção. Então, uma coisa é atividade física, a outra é dieta. Sim. Dieta pautada principalmente em 2 itens. Baixa quantidade de açúcar e baixa quantidade de colesterol. Grande quantidade de fibras.
ou seja, frutas e verduras em grande quantidade em todas as refeições, cruas ou cozidas, com bagaços que puder comer com bagaço e com cascas que puder comer com casca. Isto é fundamental. É uma boa dica aí, hein? É a mudança de Isso estilo ajuda a manter o peso, a ter o intestino funcionando regularmente todo dia, que é o normal, pelo menos funcionar 1 ou 2 vezes por dia e as fezes não serem ressecadas. Indivíduo que é cronicamente ressecado é porque não come fibra. E ao longo das décadas ele tem grande chance de, por ser um ressecado crônico, ele começar a ter não só hemorroidas, mas com o tempo desenvolver câncer de intestino grosso, por exemplo. Tá vendo como a alimentação é fundamental? Não, e como tudo isso mexe no humor da gente, né? Sim. Se você não vai no banheiro, você começa. Então, aquela irritação. o termo é estar enfezado, ou seja, cheio de fezes. Você aliviou as suas fezes, você está aliviado, você está leve, a sua alma está leve. É verdade. Então. É verdade. Eu fui pra Bahia e tinha uma amiga minha que ela... É assim, sai de casa não consegue ir no banheiro. Ela ficou a viagem inteira irritada com todas as amigas. Você não podia falar com ela, que ela grossa, assim. Tava enfesada. Chegou em São Paulo, foi no banheiro. No dia seguinte, ela, ai, gente, que saudade de vocês. Eu falei, ué, na Bahia tava quase matando todo mundo. Agora sim. Porque uma coisa que acontece, as pessoas estão habituadas a usar o toalete para evacuar onde estão habituadas. Quando você sai de casa, muita gente trava. O sujeito não consegue evacuar fora de casa. Gente, isso mexe no nosso humor. E aí ele já tem que saber que ele tem que aumentar a quantidade de fibra dele, ele eventualmente vai ter que usar algum laxante natural, caminhar, beber bastante líquido, fazer um pouco de atividade física, às vezes abdominal, para estimular a musculatura do abdômen, para comprimir os intestinos e poder eliminar. Mas o sujeito fica bloqueado. Não vou no lugar fora, não vou... Isso. Ou a gente já coloca na cabeça. Então tem um aspecto. Vou viajar, já sei que eu não vou conseguir. Então, exercício, fibras, alimentação a dieta, adequada, isso. A outra é bebida alcoólica, sempre com muita moderação. Quanto mais a gente avança nas décadas de vida, não é precisa parar de beber, mas você tem que saber beber. Quando você é estudante, e eu me lembro isso na faculdade, nos primeiros 2, 3 anos de faculdade, você ia beber porque você ia mal na prova. Então você precisava esquecer. Se você fosse bem, você ia beber para comemorar. E se não tivesse prova, a gente ia beber para passar o tempo. Hoje é por amor. Né? Então, sempre, o estudante sempre arruma uma desculpa. Só que, na medida que você avança no curso, as responsabilidades aumentam, você já percebe que não dá mais para ser você saiu do ciclo básico teórico da faculdade, você vai começar a atender paciente, a responsabilidade aumenta, é outra conversa. Então, beber um pouco de vinho, ou um pouco de uma cerveja, alguma coisa assim, moderadamente, sempre comendo alguma coisa, se hidratando, tudo bem, não há problema. A outra coisa é não fumar. Então, ontem eu estava falando com um senhor, pai de uma paciente que eu estava atendendo, um chamado aqui nas redondezas, inclusive, ele fumou 50 anos e ele parou por vontade própria. E ele falou o que ele podia fazer para melhorar. Eu falei, o senhor já fez o principal, o senhor parou de fumar. Entendeu? Ele não precisa obrigatoriamente mudar, ter uma vitamina para melhorar. Ele precisa apenas parar de fazer coisas que fazem mal para ele. Essa é uma situação importante. Hashtag fica a dica, hein? Parar de fumar. Principalmente para os novinhos aí, né? E a outra coisa é ter prazer na vida. Parar de ser um sujeito estressado, de ser um rabugento, de ser um negativista. Ele tem que ser um cara que tem paz na alma. Um sujeito tem que ter alegria na alma. Meus pais me mas o senhor ainda trabalha? Eu trabalho. Mas como é que o senhor está ainda trabalhando? Eu trabalho porque eu gosto de trabalhar, mas eu trabalho no meu ritmo. Claro. Eu venho aqui fazer alguma coisa que me dá satisfação. Se estiver me causando desconforto, eu não quero trabalhar. Vou fazer alguma coisa que me dê prazer. E a outra coisa é você ter mais convívio com a família, porque quando a gente está na fase mais jovem da vida médica, você tem pouco tempo com a família, né? E tá com seus amigos, que são coisas impagáveis, não existe preço maior. É verdade.
Isso é fundamental, né? Lição de vida, né? Pra gente, já estamos indo aí praticamente... Quer falar, tinha mais uma coisa. Não, o Alzheimer... Burnout. Mas só pra gente fazer diferente do Alzheimer e do Parkinson. O Parkinson. Então, o Parkinson é uma insuficiência principalmente de dopamina na parte posterior do cérebro, chamado cerebelo. Ela faz com que o indivíduo acabe perdendo a coordenação dos movimentos, né? E tem tremor, tem um enrijecimento do corpo, e ele vai ficando travado. Mas ele não perde a lucidez. Mas existem casos que a doença avança e ela acaba acometendo o restante do cérebro de uma maneira mais severa. Então ele tem como uma doença segunda um Alzheimer. Ele começou com Parkinson, mas demenciou. Esta é uma das causas de demência, por exemplo. Um diabetes descontrolado pode levar a uma demência vascular? Sem dúvida. A aterosclerose pode levar a uma demência? Pode. São várias causas levando a uma mesma doença, só que muitas vezes o tratamento é de acordo com o fator causador. Então, uma forma de prevenção, principalmente do Alzheimer, é se manter sempre ativo, né? O pessoal fala que estudar idiomas, praticar músicas, isso é fundamental. A atividade cultural é muito... quando é feito com prazer, é fantasticamente saudável. Não tem preço isso. Isso é muito bom. Agora, burnout. Que é o do momento, né? O burnout. Burnout é outra coisa que eu não acredito. Dizem que o que é? Nada mais é que falam que é a exaustão mental. Sim. Por excesso de trabalho. Sim. Relacionaram muito com o trabalho, né? Sim. Então, o senhor trabalhou na Polícia Militar. Bastante. O senhor teve burnout. Só que o senhor enfrentou de uma maneira. Eu tive burnout, enfrentei da minha maneira. Cada um, isso faz parte da estrutura psíquica de cada um, como ele consegue enfrentar, mas ter momentos em que você abraça muitos problemas, você pode ficar emocionalmente sobrecarregado. Criaram agora, segundo a revisão lá da Classificação Internacional de Doenças, inclusive lá na classificação norte-americana, chamada DSM-5, né? A classificação chamada burnout, mas os psiquiatras mais antigos, não acredito, se você falar com pessoas da velha guarda, principalmente quem faz psiquiatria forense, eu conheço um pessoal, o professor Guido Palomba, tem ele é ótimo. João Sampaio, eu conheço toda essa turma, isso não procede. Porque a galera pega até afastamento de trabalho. Sim. Atestado, porque tá com burnout, mas vai assim, internação. você pode ter um estresse ocupacional e aí o que acontece? As pessoas querem de pico. aposentar por conta disso, que aquilo não pera. Da onde isso, cara? Quer dizer, aí o cara, ele tem um estresse, não pode mais trabalhar como policial militar, aí passado 1, 2 anos ele está vestido como advogado, ele está vestido como... volta a trabalhar. Volta a trabalhar perfeitamente. O cara é o bacana da história. Mas peraí, você não tinha burnout, você não ficou sequelado pro resto da sua vida? Aí você vê que a coisa... E o que a gente pode fazer para não chegar nesse pico do estresse? Terapia. Não. Meditação. A terapia, assim, para você poder... Eu tô rindo, mas tô falando sério. É verdade. Para você poder entender o que você está fazendo com você, a terapia é um bom caminho. Sim. Entendeu? Então, só que você vai assim... uma vez eu estava no auditório lá do centro médico, né? E o diretor do hospital pediu para eu fazer uma preleção para os médicos, que alguns estavam ficando meio instabilizados, nervosos, e confrontando, estavam tendo queixa. Então ele falou assim, Cury, vai lá e vamos fazer uma reunião, chamou todo mundo. E eu falei, né, que os colegas precisavam fazer terapia. Sim. Aí um colega meu levantou assim, mas como assim? Você está falando que eu sou louco? Você é médico, cara. Quem disse que você é perfeito? Você tem a sua especialidade médica, eu não vou falar nada de detalhes para não poder identificar mesmo. Assim, você precisa eventualmente fazer um acompanhamento. Isso é passível para as pessoas que têm
capacidade intelectual e que tem, Claro. por conseguinte, uma coisa chamada insight terapêutico. Porque um sujeito que é deficiente mental, não adianta você fazer terapia. Sim. Uhum. Quando muito, você vai fazer um trabalho chamado psicopedagogia, para reensinar ele a poder mexer ou fazer alguma coisa. Mas ele não consegue ter a capacidade de abstrair e ele entender o que ele está fazendo com a vida dele e o que ele pode ou não querer melhorar na vida dele. Uhum. Então, fazer a psicoterapia com alguém competente, que também tem muito terapeuta incompetente, com péssima formação, mas fazendo com uma pessoa capacitada, você acaba tendo uma evolução em que você vai, então, ver o que você quer ou não quer para a sua vida. Sim. E aí você vai ver se você, até onde você vai querer ter o estresse ou não e poder ter uma qualidade de vida muito própria. Puxa vida, hein? Né? Olha, foi quase 1h30 aqui, e se tivesse mais tempo, a gente ia falar muito mais, É. né? Porque o assunto é contagiante, né? E são aspectos relacionados aí ao que nós estamos vivendo hoje em dia, né? Sim, atuais, né? É uma coisa que me perguntaram, assim, quando você trabalhou todo esse tempo, e é tanto tempo trabalhando, como é que você não fica louco? Terapia. Isso faz parte, você veja, na verdade isso faz, quando você olha a tua profissão, você gosta do que faz, você investe em você para você melhorar a sua qualidade como profissional, aquilo faz só você melhorar. Então, eu acredito que eu tenho poucas chances de enlouquecer. Provavelmente eu vou morrer por alguma causa física, não mental, porque a pressão que eu recebi, eu não enlouqueci. Então, eu acredito que, como agora eu não estou com a pressão, mas é pouco provável de eu ter isso. Quando muito, eu posso demenciar, porque é um risco. Mas, assim, eu acredito que não tem mais chance de ser um esquizofrênico, ser um dependente de drogas, de ser provavelmente, sei lá, um convulsivo, alguma coisa assim. Eu Mas acho que bancário, médico e policial têm essas peculiaridades que são incomuns, né? A pressão é tão grande, né? Outras profissões também, né? E quando a gente vai para a reserva, claro, a gente tem um alívio. Né, eu natural. vi muito esse, no meu trabalho de CSP, porque meu primeiro trabalho de CAO para PM foi... Para falar para a turma, o CAO é o mestrado, né? E o CSP é o doutorado. Então, no CAO, eu fiz uma monografia sobre tatuagem na Polícia Militar e o CSP sobre aquela lei delegada. Então, parece que muita gente queria voltar a trabalhar e coisa e tal. Então, todo mundo queria sair da licença ou da restrição e voltar a trabalhar para ganhar um dinheirinho mais. A santa delegada. Né? E aí eu fiz um estudo com levantamento de números totais 6 meses antes da lei vigir e depois dela vigindo, e eu fiz os comparativos e, na verdade, na prática, não houve nenhuma substancial mudança, mostrando para o Comando Geral que aquilo, os médicos estavam fazendo um filtro rigoroso na coisa. Então, essa ideia da atividade, né? Eu tive que fazer, inclusive, comparando com outros serviços. Eu fui buscar, inclusive, no site da prefeitura, a incidência de afastamentos. E também nos serviços públicos do Estado, de outras carreiras, como no município, as grandes duas incidências maiores: ortopedia e psiquiatria. Olha. Sempre assim. 25% psiquiatria, 25% as outras clínicas e 50% ortopedia. Na Polícia Militar era em números arredondados isso. Né? Só que a ortopedia, apesar de ser 50%, era que reabilitava mais. A psiquiatria menos gente ficava afastada, mas eram muito mais prolongadas e às vezes acabava sendo até um afastamento definitivo. Certo. Entendeu? E no serviço público municipal, o afastamento de professores é um absurdo. Um absurdo que os professores... Agora, o que eu vejo, assim, os antigos professores que eram de fato professores... Minha mãe fez 33 anos professora. Então, nunca pediu afastamento. Pois é, mas era professora que tinha valores de formação, valores de moralidade. Se formou em 1950. Moralidade, valores religiosos, então tinha uma estabilidade. Hoje, boa parte dos professores é promíscuo, é usuário de droga, é todo pintado, é todo furado.
Que modelo você vai dar para uma criança mostrando que as questões de gênero, quando você ali não é o momento daquilo, quando chega o momento, a idade certa, com bibliografia, com gente com boa formação, aí é outra conversa. Mas querer fazer isso com criança desde pequena é uma bobageira toda. Curi, nossa, que alegria, que honra para nós, assim, muito esclarecedor, né? Todo esse bate-papo. Aprendizado, né? Um aprendizado, né? Isso é fundamental. E agradeço muito aqui a sua presença, né? Para o Instituto ProPM é uma alegria. Você faz parte lá como conselheiro, né? Enfim, foi realmente esclarecedor. Né? E a dinâmica foi grande aqui. Eu sou... Alguns temas polêmicos, como eu falei para os senhores, se eu estou em dia de inspiração, eu sou um papagaio, eu tenho que puxar para segurar. E assim, uma coisa que eu gostaria de sinalizar é que muitas dos comentários que a gente faz de uma maneira bem desprendida e de uma forma que possa ser acessível, na hora de serem editadas essas informações, sempre tomarem o cuidado de falar o lado que encanta e o lado que preocupa. Nunca editar só um lado da coisa. Não, aqui é porque direto. Senão a imagem, para quem vai ouvir, fica deformada. Sim, claro, né? Então, sempre que forem editar, contem um pouco do que eu falei pró do que eu falei contra. Não, mas aqui é direto, o programa não é... Ele vai inteiro, né? Vai inteiro no YouTube, não tem problema não. Tá bom. E assim, os aspectos, alguns insights que a gente faz, esses recortes para as redes sociais. Nós estamos não só no YouTube, mas nós estamos aí nas redes sociais, no Instagram, nosso Instagram, né? @PropM. Isso, SP, né? Isso, @PropMSP, né? No Instagram, que é Instituto, no YouTube, que é Instituto ProPM. Nós temos aqui a canequinha do nosso podcast, que você vai levar de brinde, né? Pela participação honrosa aqui. Eu que agradeço. E é óbvio que são temas que às vezes são polêmicos, outros que não são, mas você é um médico especializado, você tem larga experiência na área e tem autoridade para falar sobre o assunto. Ponto. E aí... Então eu não vou discutir. Agradeço muito a oportunidade. E a gente tem que respeitar a sua opinião técnica, a sua opinião de profundo conhecedor sobre o tema, e a gente respeita aqui todas as opiniões. Isso que é fundamental. Eu agradeço muito o convite, agradeço muito a consideração. Fico à disposição para, se quiserem uma explanação para com outra pessoa que pense opostamente à minha, debater. O debate sempre faz a gente pensar e rever uma série de aspectos. Então, fico à disposição daqui do Instituto ProPM, e como conselheiro e como colaborador nas ações construtivas que o Instituto ProPM tem desenvolvido. E já vamos usar para 25 anos de existência. Olha que bacana. Sempre contribuindo e ajudando a família policial militar. A gente começou com o projeto Arco-Íris, se não me falha a memória. Foi lá em 98, né? E depois virou o projeto, né, da associação. E agora Instituto ProPM. Que nós estamos lá, né, como voluntários, e a gente sabe realmente o trabalho maravilhoso que a gente faz para contribuir com os órgãos de saúde da Polícia Militar, né? É importante tanto para o cidadão que está nos vendo, quanto o policial também que está nos assistindo, né? Que nós atendemos a todos, independentemente de ser associado ou não, né? Sim. Por isso que a gente tem um lema, né? O amor ao próximo é a nossa vocação, né? Então a gente faz isso daí por vocação mesmo, por solidariedade, por amor ao próximo. Né, e a gente sempre doa um pouquinho aqui do nosso tempo, né, do nosso talento, estando aqui neste momento, né, de conhecimento, para levar isso para você, policial militar, para você que faz parte da família policial militar, ativo, veterano. Eu não gosto da palavra inativo, eu não gosto. Para mim, a legislação deveria mudar. Essa palavra tinha que sair do vernáculo jurídico. É porque ela fica muito curta. É inativo para o serviço policial militar, mas não inativo para a vida. Exatamente. Né? Você não expressa o conceito inteiro. Exatamente. Tudo, exatamente. Então, somos veteranos. Né? Então, e hoje a gente tem visto muito a valorização do veterano. Isso é muito bacana. Né? Sim. São
pequenas atitudes, né, por parte do comando da Faz a instituição, diferença, né? que faz a diferença, a valorização Sim. daqueles que já passaram, né? Sim. E que, como você, eu e tantos outros aqui, né, oficiais praças, funcionários civis, que deixaram um pouquinho Uma do seu história. talento para construir o que é a Polícia Militar hoje. Então, eu agradeço muito. Obrigado. Obrigada, doutor. Perguntinha final ou está encerrado? Acho que está encerrado, né? Falamos bastante. Falou bastante, né? O Instituto Muito obrigado, Propriem. viu? Eu que agradeço. Meu amigo, minha amiga, encerramos mais um podcast. Encerramos mais um podcast, o podcast do Instituto ProPM. Muito obrigado pela sua atenção, pela sua audiência e consideração. Amor ao próximo é a nossa vocação. Instituto ProPM à sua disposição. Um abraço aí. Até mais.